O gigante caiu. A vitória foi minha. A vitória é sua. A vitória é tua. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Não adianta, gigante, querer se levantar. A pedrinha cortante, a pedrinha cortante Vai fazê-lo tombar. A pedrinha Jesus cortante vai fazê-lo tombar. Te segurei que já vem uma palavra de Deus, ó. Oh, glória a Deus, aleluia, é muito mistério, é muito glória, é muito aleluia e tudo junto, misturado aí que o negócio fica tremendo. Você ouviu aí, olha, meu querido Carlos Rodrigues, o gigante caiu, Edivan Silva, quem te viu e quem te vê, você ouviu também O Segredo é Adorar, Edilene Azevedo, ouviu antes o Dono da Vida, Deusilene Souza, e ouviu também logo no início, Liberto das Correntes, Lúcia Moreno, pastora Lúcia, mulher de Deus, palavra para o nosso coração. Uma palavra de Deus para o nosso coração. É interessante que, eu não sei você, mas quando a gente começa a conviver com seres humanos, nós começamos a perceber as debilidades, as falhas, as imperfeições que todos nós temos. Não somos perfeitos. Somos seres humanos que a cada instante precisamos melhorar. Tanto é que temos cursos, estudos, faculdades, escolas, para que nós possamos aprender uma profissão. Nós temos escolas bíblicas dominicais que nos ensinam um pouco mais profundo o conteúdo da palavra de Deus. Temos os líderes espirituais, esses capacitados por Deus e muitas vezes também buscam o conhecimento no secular para poder trazer uma boa palavra, para que nos domingos você saia do culto animado e preparado para uma semana de batalhas. Mas é interessante quando nós começamos a olhar para a luz da palavra de Deus e ver que muitos daqueles que pregavam o evangelho muitas vezes passavam por lutas, por dificuldades. Se você for olhar realmente para o conteúdo verdadeiro da palavra, você vai se deparar com homens que, como Daniel, como José, que foram presos, como Jeremias, Isaías. Se você for então para o Novo Testamento e encontrar então alguns dos apóstolos, você vai se deparar com eles em situações difíceis também. Você vai encontrar Paulo indo, aleluia, viajar de um lado ao outro como preso, mas houve um naufrágio para ele passar. A morte chegava bem perto deles várias vezes. Alguns até morreram e não aceitaram morrer da mesma forma que Cristo, como Pedro, que preferiu que fosse colocado de cabeça para baixo numa cruz. O que é interessante quando nós vemos isso é que nós vamos entender que Jesus Cristo, ele começava a dar o caminho que nós devíamos trilhar. Ele começa a mostrar, através da amada irmã que estão aí ouvindo esta programação, ele começava já a mostrar e demonstrar através de seu caráter, através da sua personalidade, que ele tinha algo diferente quando o próprio inimigo veio tentá-lo por 3 vezes e levando ele, aleluia, para vários lugares quando ele estava no deserto. O que é interessante é que Jesus estava, aleluia, numa posição diferenciada. Mas ainda assim, ele conseguiu entender que ele precisava ter uma postura diferente. É interessante, eu e você, quando nós olhamos que nós precisamos realmente fazer uma mudança, tirar esses cacarecos da nossa alma, tirar esses pensamentos que muitas vezes vêm como setas e dardos inflamados do maligno.
se nós fôssemos olhar para a vida daqueles como Elias, que quando se escondeu, quando Jezabel falou que ia matá-lo, se nós formos olhar para quando José estava, aleluia, sendo preso por causa da mulher de Potifar, se nós formos olhar para situações que Davi enfrentou, se nós formos olhar quando Sansão errou, se nós formos nos deparar com situações onde muitas vezes houveram conflitos, quando o próprio Pedro, quando chegou a Cristo e não aceitando que Cristo tivesse que morrer, tentou se impor de uma forma braçal. Nós vamos entender que um Cristo, que esse Jesus, ele tinha algo que ele fazia pelos outros, aquilo que eles não podiam fazer por si mesmos. Eu fiz uma pergunta ontem nas minhas redes sociais, e a minha pergunta foi: você acha que vale a pena você chorar ou pagar o preço por alguém que não se importa nem consigo mesmo? E eu recebi algumas respostas, e me chamou a atenção que muitas pessoas ficaram caladas, nada falaram. Talvez algumas já tivessem desistido de orar por alguém, talvez alguns já tivessem, aleluia, parado de orar por aquele parente que só dá dor de cabeça, que vive nas drogas, que vive no crime, que vive na bebida. Talvez alguém já não esteja mais clamando por aquele marido ou por aquela esposa. Talvez alguém não esteja mais orando como orava antigamente pelos seus próprios filhos. Mas o que eu quero te dizer é que você pode fazer por eles aquilo que nem mesmo eles conseguem fazer por si próprio. Jesus estava dizendo, através da sua postura, através da sua posição, através da sua forma de viver, que ele podia fazer aquilo que os outros não conseguiam fazer para si próprios. Como assim, pastor? Quando ele olhou para cada um deles, quando ele se deparou com as imperfeições que cada um tinha, ele sabia como Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, ele sabia como Judas era, ele sabia como Pedro era, ele sabia perfeitamente, porque durante alguns anos ele conviveu, além de ele ser o próprio Deus, de ser, aleluia, o Senhor, aleluia, que veio em carne, porque o verbo se fez carne, mas ainda assim, ele conheceu cada um, ele conviveu com cada um, ele andou do lado de cada um. Já dizia um parente meu, que você quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ele, ou com ela, é aí que você vai conhecer quem é aquela pessoa, porque 1 quilo de sal demora para acabar, e por demorar para acabar, você vai ter tempo suficiente para saber quem é quem, na roda da vida. O que me chama a atenção é que Jesus passou esse tempo ao lado deles, mas em nenhum momento Jesus deixou de acreditar que eles pudessem fazer algo diferente quando ele não estivesse mais ali. Entenda bem, o nosso papel, ainda que seja à distância, é de orar, é de acreditar. O nosso papel, ainda que seja longe, ainda que não esteja mais em convívio, ainda que não esteja mais tão perto, ainda que não faça mais parte, aleluia, da nossa vida no cotidiano, mas nós não podemos desistir de acreditar e de fazer o que os outros não conseguem fazer por si próprios. Por isso que Jesus disse: ora um pelos outros. Jesus estava ensinando que nós devíamos estar clamando uns pelos outros, que nós devíamos nos colocar na brecha por essas vidas, e que um dia mais cedo ou mais tarde algo iria acontecer. Eu confesso que durante alguns anos da minha vida, eu não ligava para nada, eu não me importava com ninguém, eu não me importava com nada, mas depois eu comecei a dar valor para o ser humano, e isso não foi porque eu simplesmente mudei, mas é porque o Espírito Santo que estava adentrando sobre mim, ele conseguia me convencer de que eu tinha que mudar o meu comportamento, e aquela minha forma ranzinza, aquela minha forma dura, aquela minha forma, aleluia, criteriosa, muitas vezes de apontar, de falar, de ser diferente, eu não podia mais. Eu tinha que apaziguar isso dentro de mim, para que eu pudesse então orar de verdade por alguém, orar por libertação, orar por cura, orar por milagre, orar por uma porta de emprego, orar por algo, independente do que seja. O que é interessante nessa nossa caminhada é que muitas vezes aquela pessoa que você está orando, ela nem vai saber da tua existência e não vai saber que foi você que orou.
não vai nem entender que algum dia alguém pagou um preço por ela. Mas o Senhor lá do alto do céu, Ele sabe. E é isso que importa, é isso que vale. É de não desistir de fazer pelos outros aquilo que nem mesmo eles conseguem fazer por si mesmos. É interessante que quando a gente coloca um foco na vida, a gente coloca um objetivo de comprar uma moto, de comprar um carro, de comprar, aleluia, uma casa, de comprar uma roupa. Quando a gente quer de verdade alguma coisa, nós damos o jeito, nós fazemos de qualquer forma para poder esse sonho se tornar realidade. Porém, no que se trata convívio humano, no que se trata convívio interpessoal, de continuar fazendo algo por alguém, mesmo não tendo gratidão, mesmo não tendo reconhecimento, muito menos consideração. Escute o que eu vou te falar. Quando nós esperamos algo de alguém, essa recompensa vem da terra. Mas quando nós não esperamos nada de ninguém, essa recompensa vem do alto do céu. Vem algo da parte de Deus para as nossas vidas. Nessa tarde, eu quero dizer para você que você pode fazer pelos outros o que nem mesmo eles estão conseguindo fazer por si mesmos.